Brasil registrou 2.346 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. Agora, o total de mortos desde o início da pandemia é de 465.312. A média móvel de mortes na última semana é 1.870, o quinto aumento consecutivo. A primeira dose da vacina foi aplicada em 21,38% da população e a segunda dose chegou a 10,57% da população brasileira. Bom, nós vamos repercutir a sessão da CPI da Covid ontem, que recebeu a médica oncologista Nise Yamaguchi. Hoje, a Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado ouve a médica infectologista Luana Araújo, anunciada como secretária extraordinária do Ministério da Saúde de enfrentamento à Covid, mas que não chegou a ser efetivada no cargo. E outras notícias. Humberto Costa está conosco aqui, senador do PT de Pernambuco, ex-ministro da Saúde e atual presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado e é membro titular da CPI da Covid. Olá, senador, bom dia, prazer em recebê-lo. Bom dia, o prazer é meu de falar para todos vocês, falar para o Brasil de Fato, para todo mundo. Grande prazer. Exato, o Brasil de Fato é nosso parceiro, somos aqui da Rádio Brasil Atual e também da TVT. Senador, olha, de cara eu vou ter que repercutir em relação a uma operação da Polícia Federal que está acontecendo neste momento. Antes da gente falar propriamente dito dos depoimentos na CPI, a Polícia Federal está cumprindo neste momento 19 mandados de busca e apreensão e 6 de prisão temporária nas cidades de Manaus e Porto Alegre. O secretário de Saúde, Marcelo Campelo, o empresário Newton Consta Lins Júnior e outras 4 pessoas são alvos de mandado de prisão. Agentes também fazem busca na casa do governador Wilson Lima, na sede do governo do Amazonas, na Secretaria da Saúde, na casa do secretário de Saúde e na casa do dono do Hospital Newton Lins e no Hospital Newton e também nesses hospitais. Bom, queria que você falasse a respeito dessa ação da Polícia Federal. Como é que você está vendo? A gente sabe que é possível que governadores sejam convocados aí na CPI, existe aí uma questão no STF. Como é que você está vendo essa operação nesse momento, operação chamada Operação Sangria? Bem, na verdade, para nós é uma surpresa, inclusive porque nós já estávamos programados em receber o secretário Marcelo Campelo na próxima terça-feira. E pela informação que eu tenho, ele está foragido, deve ser preso, enfim. Aguardamos ainda aquela decisão do Supremo Tribunal Federal, se de fato o Senado Federal tem autonomia, autoridade para convocar governadores e prefeitos, né? Esperamos que essa decisão saia o mais rapidamente possível. E também vamos aguardar para ver em que é que essa operação consiste. A situação do Amazonas já vinha sendo investigada há muito tempo. Ela é muito problemática porque, de um lado, existe esse aspecto corrupção. Fora isso, tivemos aquela situação dramática no mês de janeiro, que foi a crise da pandemia, não é? A segunda onda da pandemia, onde nós tivemos, inclusive, um processo de desabastecimento, né, de oxigênio de extrema gravidade. Já há um inquérito, aliás, já há um processo na Justiça Federal e na Justiça Estadual tratando daquela situação, envolve, inclusive, ex-integrantes do governo Bolsonaro, ex-integrantes e integrantes do governo Bolsonaro, e vamos aguardar aí para ver a amplitude dessa operação, em que é que ela realmente consiste, para ver de que maneira a CPI se posiciona sobre isso. Muito bem, senador. Agora vamos falar da médica Nise Yamaguchi, né, que não confirmou o que disseram o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, o presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa, Antônio Barra Torres, negou que faça parte de um gabinete paralelo, disse que não partiu dela a iniciativa de alterar a bula da hidroxicicloroquina por decreto presidencial, disse que não fez a minuta desse decreto, mas nas falas dela, né, senador, de acordo aí com o próprio relatório produzido aí pela CPI, por uma equipe técnica que acompanha a sessão, ela acabou confirmando a existência desse gabinete paralelo, não é isso, senador? Sim, na verdade, a participação dela foi muito importante, inclusive porque ela nos garantiu aqui um documento
que comprova que houve uma articulação envolvendo integrantes desse chamado gabinete paralelo, no sentido de encontrar uma via, né, legal para massificar a utilização dos medicamentos que não têm efeito sobre a Covid-19. Há um diálogo de WhatsApp entre ela e outros integrantes desse gabinete, inclusive um médico do Exército que parece ter sido um inspirador, dessa ideia de se mudar a bula da cloroquina, ou, como estava ali se desenhando, a decisão de algum tipo de decreto ou medida provisória que criasse algum tipo de legalidade para essa utilização massiva desses medicamentos, né? Eu acredito que terminou sendo produtiva a presença dela, apesar de ela ter entrado em contradições muitas vezes, ter faltado com a verdade em muitas outras ocasiões também, mas até mesmo o silêncio dela em relação a algumas coisas foi muito evidente, no sentido de mostrar que havia um grupo de pessoas que, digamos assim, influenciava o presidente da República, não é? Para que ele adotasse determinadas posições, determinadas ideias, defendesse determinadas concepções, inclusive totalmente de forma, digamos assim, desligada da ação do Ministério da Saúde, que é o grande responsável pelas políticas de saúde no nosso país. Agora, senador, em relação àquelas perguntas rápidas, né, que você fez, resposta sim e não com ela, em relação às reuniões chamadas de gabinete de crise. Só um minuto, por favor. Cachorro, é ao vivo, é assim, senador. Vamos, enfim. Vamos lá, voltando aqui. Essas respostas, né, que ela deu aí também, né, você tinha pedido sim ou não, né? Sobre uso de máscara, sobre lockdown, sobre vacina, sobre número de mortos, e todas ela falou que não foram, esses temas não foram abordados nessa reunião, né, que ela diz no gabinete de crise, né, que você apontou aí uma gigantesca ilegalidade o governo ter o uso da cloroquina também como política pública de saúde. Esse momento também foi importante, né? Sim, na verdade, nós ficamos, quando alguém fala num gabinete de crise, discute seriamente uma situação crítica, né? E debate todos os aspectos dessa crise. Aparentemente, esse gabinete de crise discutia apenas a utilização desses medicamentos que, de fato, não têm eficácia contra a Covid-19, não é? Então, outros temas que eram relevantes, que estavam ocupando a atenção do país inteiro, dos prefeitos, dos governadores, dos parlamentares, que eram, por exemplo, não é, a utilização ou não de máscaras, a decretação ou não de períodos de confinamento mais longos ou menos longos, não é? A questão da testagem e até mesmo uma discussão sobre vacinas. Ela, naquele momento, falou, não, mas não se discutia vacina. Sim, discutia sim. Já estavam sendo feitos os primeiros testes com algumas vacinas, alguns países já estavam se credenciando a serem compradores dessas vacinas, de modo que eu acho que essa reunião servia para tudo, menos para enfrentar, de fato, a pandemia, né? E aquele momento da arguição do senador Otto Alencar também com perguntas do tipo qual a diferença entre um protozoário e um vírus, se ela sabia a que grupo pertencia o coronavírus, em que ano se deu o primeiro caso. Esse momento também foi bastante constrangedor para ela, né, senador? Foi muito constrangedor e foi também revelador, né? No Brasil, realmente, existe um ditado que diz que de médico e de treinador de futebol, todo mundo entende um pouco, né? E as pessoas têm essa característica, né? Essa tendência de debater coisas na área da saúde que não são temas de discussão nem de debates políticos. Aquela arguição do senador Otto foi importante para mostrar que o que há hoje no Brasil com respeito a esse tema da cloroquina e outras coisas mais é um debate político, não é um debate científico. Se ela serve, se ela não serve, se ela é boa, se ela não é boa, se ela tem efeito, se ela não tem efeito. É uma questão de fé.
há aqueles que acreditam, né? Ficam o tempo inteiro defendendo isso, e do outro lado está a ciência provando que não há realmente nenhuma aplicabilidade desses medicamentos para a Covid-19. Bom, então vamos lá, vamos falar agora da Copa América, né? O presidente Bolsonaro confirmou a realização da Copa América no Brasil, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Distrito Federal e Goiás são os estados que devem sediar o evento. O que deve representar nessa autorização para o enfrentamento à pandemia, senador? Olha, eu acho que é uma coisa completamente fora de propósito, não é? Nós já estamos mantendo vários campeonatos, inclusive campeonatos nacionais, para que não tenhamos prejuízos maiores em atividades que são importantes, né? Aqui e ali os campeonatos param e nós estamos, nesse momento, vivendo uma situação extremamente difícil. Nós estamos entrando na terceira onda da pandemia, estamos entrando no inverno, no sul e no sudeste, o que deve agravar as consequências da pandemia nesse período. Então, é completamente sem sentido o Brasil sediar um campeonato internacional para o qual virão delegações de vários países que poderão trazer para cá cepas do vírus que nós não temos e que poderão levar para seus países as cepas que nós já temos aqui em grande quantidade. Me preocupa também que uma estrutura para um campeonato como esse exige um conjunto de serviços públicos, inclusive de saúde, que nós não temos condição de oferecer agora, não é? Até mesmo do ponto de vista do setor privado ou do ponto de vista do setor público, o que significa garantir hoje para jogadores, para gente da imprensa, para torcedores, não é? O acesso a hospitais que hoje não são acessíveis à nossa população. Não temos leitos de UTIs em quantidade suficiente para atender as pessoas. Muitas doenças estão deixando de ser atendidas porque tudo está concentrado na Covid-19. Nós, sequer os atendimentos de urgência hoje estão sendo feitos de maneira adequada. Então, eu considero temerário, despropositado e sem sentido. É um campeonato que não tem hoje a menor relevância para a população brasileira. Por que é que a Conmebol não tentou levar para o Chile? O Chile está numa situação muito melhor que a nossa. Já vacinou mais de 50% da sua população com a segunda dose, com a primeira dose até maior. Por que não levaram? Por que lá não aceitaram? Por que na Argentina não aceitaram? O Brasil é que vai aceitar isso? Realmente é muito difícil a gente entender esse governo, né? Exato. Bom, e hoje a Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado houve a médica infectologista Luana Araújo, ela que foi anunciada como secretária extraordinária do Ministério da Saúde de enfrentamento à Covid, mas que não chegou a ser efetivada no cargo. A gente já está no finalzinho, temos um minutinho, só expectativa, senador, para a gente encerrar. Não, a nossa expectativa é que ela vai nos dizer aqui que foi destituída, quer dizer, nem chegou a assumir, não pelos erros dela, mas pelos méritos, por não aceitar esse tipo de charlatanismo pregado por Bolsonaro. Tá certo, senador, muito obrigada, até uma próxima. Obrigado, Rede Brasil Atual e também a TVT. Um abraço. Um abraço. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil.